O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado da Rural Business distribuídas aos seus assinantes. Seja você também assinante de um dos pacotes de informações diárias da Rural Business. Sim, temos um novo candidato à bobagem mercadológica da semana, ou quem sabe do mês. Com certeza você deve ter visto alguns destes títulos espalhados pela imprensa no Brasil. Com disparada no preço do boi e queda na renda dos brasileiros, frigoríficos suspendem abates e processamento de carne. Frigoríficos suspendem operação para lidar com alta do boi e demanda fraca no Brasil. Praticamente todas essas notícias têm uma única fonte, a agência de notícias Reuters. E se você der um Google, vai perceber que elas foram copiadas por centenas de sites ligados direta ou indiretamente ao agronegócio. Como a pressão no mercado é grande para que esse pacote de bobagem emocione os inocentes mercadológicos, vamos novamente abordar o tema em nossa análise. E dessa vez, vamos colocar esse conteúdo em nosso canal Mundo Rural Business, para que milhares de produtores possam ver nossa versão desses fatos e assim proteger seus investimentos, já que quanto mais pessoas tiverem acesso ao que vamos mostrar agora, menos prejuízo será gerado aos nossos assinantes. Na nossa avaliação, é preciso atenção dobrada a notícias da Reuters que são copiadas por aí com títulos como este. Minerva e Marfrig, frigoríficos suspendem abates e processamento de carne. Como diz o título, a Minerva Foods está com operações paradas e seus funcionários em férias coletivas. Mas basta ler a matéria para entender que apenas a unidade de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, está paralisada e, de fato, sem previsão de retorno, como diz uma fonte não identificada, a Reuters. Mas o que a fonte não identificada da Reuters não contou para ela? Não contou que a unidade está fechada porque, em plena safra, os estoques de boi e vaca no estado do Mato Grosso e no Brasil estão extremamente baixos. A fonte fantasma da Reuters também não contou que a Minerva Foods tem 10 plantas frigoríficas no Brasil e, como algumas precisam de reformas, nada mais justo do que, em tempos de estoques de gado extremamente baixos nos campos do Mato Grosso, fechar uma das plantas ociosas e fazer as devidas atualizações técnicas. Veja, nos pontos em vermelho, quais são os estados onde a Minerva Foods tem plantas frigoríficas no Brasil. No Tocantins, ela fica na cidade de Araguaína. Em São Paulo, está em Barretos. Em Minas Gerais, a Minerva possui 3 plantas frigoríficas, em Campina Verde, Uberlândia e Janaúba. Em Goiás, são 2, Goianésia e Palmeiras de Goiás. No Mato Grosso também são 2, Mirassol do Oeste e Paranatinga. E em Rondônia, fica no município de Rolim de Moura. É importante também observar o que talvez por inocência mercadológica a Reuters não revelou. Especificamente no estado do Mato Grosso, onde existem 2 unidades frigoríficas da Minerva Foods. Com base em dados do governo do estado, agora no primeiro trimestre de 2021, o Mato Grosso abateu 1.060.000 cabeças. Quando comparamos esse número ao do primeiro trimestre de 2007, época em que o estado abatia 1.470.000 cabeças, conclui-se que estão falando que em 14 anos, 410.000 cabeças de gado sumiram dos abates oficiais do estado. E veja, estes são dados provenientes de informações geradas por empresas frigoríficas, portanto, devem ser vistos com muita cautela, pois podem esconder interesses de mercado. E claro, olhando apenas pelo ponto de vista de aumento demográfico, você sabe que as necessidades de demanda hoje no Brasil e no mundo são muito maiores. Mas como o foco da matéria da Reuters é inocente demais, ou quem sabe, desenhado para convencer você de cenários longe da realidade justamente para tentar baixar o valor da arroba no Brasil, que, voltamos a dizer, tem valor bem acima da realidade da entre-safra do boi 2020, quando todos os recordes de preço foram batidos, preste atenção.
Você, assinante que opera neste mercado comprando e vendendo gado ou comprando e vendendo ações de frigoríficos na bolsa, temos muito mais coisas a dizer para que não se emocione de maneira errada e ainda lucre com toda essa conversinha fiada que tentam, a partir desta semana, massificar como realidade no Brasil. Diz a matéria que, de acordo com as fontes da Reuters, a Marfrig concedeu férias coletivas aos seus colaboradores por 30 dias na unidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Todavia, as atividades foram retomadas no primeiro dia do mês de abril. Então, pare e pense. Você acredita que a parada temporária, tanto da Minerva como da Marfrig, ocorreram para ajustes técnicos ou por falta de gado? Você vê algum fundamento pesado para reverter o cenário atual do mercado, onde estamos passando pela safra de boi mais entre safra da história? A matéria da Reuters diz ainda que, de acordo com Paulo Mustefaga, o novo presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, entidade que no passado defendia apenas os interesses comerciais dos frigoríficos não exportadores de carne bovina do Brasil e que nos últimos anos aderiu ao discurso de defender também os interesses comerciais de parte dos mega frigoríficos brasileiros, diversas unidades de pequeno, médio e grande portes realizaram paralisações ou ainda estão paradas em função da elevação do preço da arroba, impulsionada pela baixa oferta de gado e forte demanda externa. Vamos aqui separar o joio do trigo. Sim, os frigoríficos de pequeno e médio porte do Brasil, como já alertamos diversas vezes aos nossos assinantes, realmente estão passando por extrema dificuldade nesse ambiente de radical falta de gado nos campos de pecuária de corte do Brasil, em plena safra do boi 2021. E pior, esses frigoríficos não exportadores estão sem capital de giro e sem socorro governamental do BNDES para enfrentar a tempestade perfeita e tão sonhada pelos mega frigoríficos do Brasil, de varrer os pequenos e médios frigoríficos brasileiros não exportadores do mapa e diminuir radicalmente a concorrência. Veja, já existem estados no país, como o Mato Grosso do Sul, onde quase 60% dos abates de bovinos são realizados apenas em 2 frigoríficos, JBS e Marfrig. Sim, como diz a Reuters, o preço do boi subiu cerca de 60% em um ano e o setor está com uma dificuldade muito grande de fechar as contas. Mas o setor ao qual a Reuters deveria ter se referido é o setor não exportador, porque para os exportadores de carne bovina do Brasil, a realidade é outra. Para o setor exportador, a realidade é esta: crescimento em 4 anos de 143% no faturamento, fechando o primeiro trimestre com quase 10 bilhões de reais. Para a matéria da Reuters, outra questão que motivou a paralisação foi a redução do poder de compra das famílias brasileiras, que sofreram uma diminuição em suas rendas com a pandemia, disse o presidente da associação. Esse tipo de afirmação abre brecha aos oportunistas para divulgar informações como essas. Entenda como a suspensão da produção nos frigoríficos pode impactar o preço da carne bovina. Poucos brasileiros sabem, mas é superficial demais, é inocência demais acreditar que é a alta do boi que faz a carne bovina ficar mais cara na gôndola do supermercado. O que faz a carne bovina ficar extremamente cara no Brasil é uma junção de fatores e com amplo destaque para 2 deles: a carga tributária absurda e uma margem de lucro muito distante da realidade de países de primeiro mundo. E isso por quê? Porque todos os frigoríficos exportadores, que têm de 75% a 80% do seu negócio voltados para a exportação, têm uma rotina. Os membros ligados à estratégia diária de mercado desses frigoríficos acordam, escovam os dentes e perguntam ao espelho: nesses tempos de escassez radical de gado gordo para abate, o que preciso fazer hoje para que o brasileiro médio coma menos carne bovina para que eu consiga exportar mais? E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio,
hoje.